fase, uma empolgação danada da torcida. E aí vem a segunda fase. Segunda fase, um grupo que dá para classificar com alguma tranquilidade, porque você tem o Flamengo no mesmo grupo, que é um time fortíssimo, tanto que seria campeão brasileiro, o Flamengo. Mas ao mesmo tempo você tem o Americano de Campos e o Tiradentes. O Tiradentes passou em segundo lugar no grupo do Corinthians, mas ele vai ser sempre lembrado pelo time que tomou a maior goleada da história do Campeonato Brasileiro, exatamente nessa primeira fase. Ele tomou de 10-1 do Corinthians. O Corinthians pegou o Tiradentes no Pacaembu e enfiou 10-1. Curiosamente, o Tiradentes ainda conseguiu ficar em segundo do grupo. Tinha 5, você calcule a força dos outros 3. E no que avança, o Tiradentes cai no grupo do Palmeiras e do Flamengo. Então você tem praticamente uma carta fora do baralho. O que pode encher o saco, o que pode complicar um pouquinho, é o Americano de Campos. O time do Caixa d'Água, né, que era um cartola ainda não tão influente na Federação Carioca, mas já tinha uma certa força. Quem tinha mais força naquela época era o Goitacás. O Americano era o segundo time de Campos ainda. Mas de qualquer forma, era o time para se preocupar. E logo de cara o Palmeiras vai para Campos enfrentar o Americano e consegue um bom empate, 2-2. E a segunda rodada marca o que seria o grande jogo daquele Campeonato Brasileiro para o Palmeiras. Palmeiras e Flamengo no Morumbi. Não era o primeiro jogo do Batista para a torcida, ele já tinha jogado, como eu falei, para a nossa torcida contra o Bahia, e o Palmeiras estava com a mania de mandar jogo no Morumbi na época, viu? Às vezes nem precisava, dava jogo para 10 mil, 12 mil, o Palmeiras ia mandar no Morumbi dar dinheiro para o São Paulo. Mas naquele jogo contra o Flamengo, encheu. E foi válido mandar o jogo no Morumbi, porque foi um jogaço, uma quarta-noite. Eu não sei por que não teve tanto, ou porque teve tanta propaganda, tanto barulho por causa do Batista naquele jogo, antes do jogo, se ele já tinha jogado antes. Mas de qualquer forma, foi um jogo com muito barulho. Antes, a torcida respondeu, compareceu, e o Palmeiras enfiou 3-1 no Flamengo, mas foi um jogaço. O Palmeiras jogou muita bola, empolgou de verdade, estava invicto no ano, estava até então com uma campanha de 6 vitórias e 3 empates, aí consegue mais uma vitória, e de 3-1, chocolate no Flamengo. Tem o gol do Carlos Henrique, que é o terceiro gol, o Batista faz gol, né? O segundo gol é do Batista, o primeiro ou o segundo? Vamos buscar aqui. O Batista faz um gol, não sei se é o primeiro ou o segundo, estou buscando aqui a informação. O Batista faz o primeiro, o gol do empate, porque o Flamengo sai na frente, né, no comecinho. O Batista empata. O Carlos Henrique faz o segundo, não é nem o terceiro. Tá? O Carlos Henrique faz o segundo, e é uma puta jogada, essa está na minha cabeça. A bola é enfiada para o Enéas. O Enéas dá um toque de calcanhar para o Carlos Henrique. O Carlos Henrique entra na área e mete uma foguetada no canto do Raul Plasma. E é um golaço, é o gol da virada. Aí no final o Cléo faz o terceiro gol de cabeça. Foi a grande partida, assim, empolgou pra caramba. Depois o Palmeiras manteve até um certo nível, mas eu acho que foi o nível mais alto que o Palmeiras apresentou naquele ano. Depois começa a perder um pouco da força, até porque o Batista acaba saindo ao final do Brasileiro, quando o Palmeiras é eliminado. E já vamos chegar na terceira fase, onde o Palmeiras é eliminado. Mas com essa vitória sobre o Flamengo, o Palmeiras praticamente encaminha, né? Porque empatou fora com o Americano, ganhou do Flamengo em casa, o Tiradentes, teta, né? Teta. 5-1 em casa e 6-0 fora no Tiradentes. No jogo do Flamengo fora, que você podia, né, contar com uma derrota, o Palmeiras ainda consegue arrancar um empate no Maracanã, 1-1. Então já está classificado no último jogo, recebe o Americano em casa já classificadão, empata 0-0 ali sem fazer muita força. E entra como um favoritaço, hein? Na nossa cabeça, né? Na terceira fase e para avançar. Só que o Palmeiras entra na terceira fase
num grupo chato, complicado, porque tem o Santos, porque tem o Náutico e principalmente porque tem o Vasco. E o Vasco, naquele momento, politicamente, era uma força crescente nos bastidores do futebol brasileiro. E a imprensa paulista reclamou muito da forma com que o Vasco passou da segunda para a terceira fase. Um gol roubado, um jogo muito roubado, estão favorecendo o Vasco. E aí criou-se a expressão vascanagem. Foi vascanagem. Sacanagem era uma palavra meio nova ainda na linguagem popular. Era uma gíria mais ou menos nova. É sacanagem. E aí virou vascanagem. E o seu Minelli, nosso técnico, o Rubens Minelli, ele já dava entrevistas antes de começar a fase. O Santos é um time difícil, mas eu estou preocupado mesmo com o Vasco, porque é um time muito forte nos bastidores, e a gente sabe que as arbitragens vão fazer tudo para favorecer o Vasco. É claro que tem muita mumunha nesse tipo de declaração, é para jogar pressão mesmo em cima do outro lado, mas nada surge sem ter um fundinho de verdade, né? E a expressão vascanagem também não surgiu à toa. Então o Palmeiras começa a terceira fase com o pé atrás. E logo de cara você vai pegar o Vasco lá no Maracanã. Então é um jogo chato, um jogo difícil, e o Palmeiras consegue um excelente empate em 2-2. Quase 70 mil pessoas no Maracanã. Mas aí você vê que começa o negócio, né? Batista expulso. Para começar, Batista expulso, né? No comecinho do segundo tempo, o Batista leva um cartão vermelho. O Enéas abriu o placar aos 20 minutos. O Roberto Dinamite empatou no finzinho do primeiro tempo. O Hernani era um ponta direita do Vasco, chatinho. Fez o segundo gol logo no começo do segundo tempo e vermelho para o Batista. Puta vascanagem, né? Mas o Palmeiras vai buscar, consegue o segundo gol com o Barbosa, os 30 e poucos do segundo tempo, e traz um excelente empate do Rio. Aí vamos jogar com o Santos, na segunda rodada, no Morumbi também, 70 mil pessoas no Morumbi. E de novo aquele Serginho Dourado, que já tinha aprontado no ano passado. Ele faz o gol do Santos, 1-0 para o Santos. E tem 2 rodadas, o Palmeiras só tem 1 ponto. Aí complicou e tem que ganhar do Náutico lá no Recife, para não ficar dependendo muito de outros placares. Você ganha do Náutico, aí você continua dependendo só de si. Mas o Palmeiras não consegue ganhar do Náutico, e aí vem a história da vascanagem. Porque foi muito roubado, segundo a delegação do Palmeiras. Não tem imagens desse jogo, eu não vi, não me lembro. Mas eu me lembro da reclamação muito forte de que foi muito roubado. Foi 3-0 para o Náutico. Só que até os 39 do segundo tempo estava 1-0. E aí é que eles reclamam, né? Que teve lance para o Palmeiras roubado, que o gol do Náutico foi irregular. Eu não sei. Mas a reclamação é muito forte. E aí no final do jogo, o Palmeiras todo atirado para frente, que precisava muito ganhar o jogo, acaba tomando 2 gols do Mirandinha. O Mirandinha, aquele Mirandinha, o nosso Mirandinha, na época estava no Náutico. Fez 2 gols e o Palmeiras toma de 3-0 do Náutico. Vejam. O Palmeiras tinha perdido do Santos de 1-0, primeira derrota do ano. E nós estamos em abril, no meio de abril. E aí já perde a segunda. E parece que tudo foi pro brejo. Começa o segundo turno, o Palmeiras precisa ganhar as 3 e fazer conta, e torcer. E o Palmeiras joga contra o Santos no primeiro jogo do segundo turno. Muito roubado, mas muito roubado. Aqui a gente começa a ver uma sequência de 3 jogos Palmeiras e Santos
que termina 2-2, com o Palmeiras fazendo 2 gols no finalzinho. Os 3 foram 2-2, 2-0 para o Santos, o Palmeiras faz 2 gols no final. Esse foi muito roubado, porque o Serginho faz falta nos 2 gols do Santos. Claro, o Serginho é daquele jeito de jogar dele, né? Com o braço, se apoiando, puxando, dando trombada. Sempre foi assim o estilo dele. Só que ele abusou de fazer isso naquele jogo. E o juizão nada. O juizão, quer ver quem era? Juiz carioca Valquir Pimentel. Juiz do Rio de Janeiro. Deixou o Serginho fazer o que quisesse. Então os 2 gols do Santos são irregulares. Tem 2 pênaltis para o Palmeiras. Um em cima do Perivaldo e um em cima do Wagner. Bacharel. Não. Um em cima do Perivaldo e um em cima do Carlos Henrique. Ou do Jorginho. Acho que é do Jorginho, o Carlos Henrique pega a sobra. Procurem. Santos e Palmeiras 2-2, Brasileirão, 83. Vocês vão ver como foi roubado esse jogo. E mesmo assim o Palmeiras consegue 2 gols no final. E empata o jogo. O resultado já é muito ruim e o Palmeiras começa a ter que fazer muita conta. E uma delas era ganhar do Náutico e fazer saldo. Para começar. E dá certo, o Palmeiras faz 6-0 no Náutico, vinga a partida roubada da ida. O resultado de Santos e Vasco favorece. E o Palmeiras passa a depender de uma vitória simples contra o Vasco no Morumbi. O Santos já se classificou. Quem está brigando pela segunda vaga é Santos e Palmeiras. Palmeiras e Vasco. E aí a vascanagem. Uma guerra de nervos, porque o juiz vai roubar, porque não sei o quê, porque... Enfim, chega o domingo, o Palmeiras bota 77 mil pessoas no Morumbi, o juiz é da Federação Mineira, e não há muita reclamação. A partida foi apitada de forma limpa, o Palmeiras precisava ganhar de qualquer placar, e ficou no 0-0. Massacrou, bateu e a bola não entrou. Puta de uma retranca do Antônio Lopes, técnico do Vasco, Antônio Lopes. O Vasco já jogava com o Pedrinho. Pedrinho tinha saído do Palmeiras no final de 82. Final de 81, né? Já tinha ido para o Vasco, então já estava no 2º ano de Vasco já. E tinha Giovani, tinha Roberto Dinamite, já tinha um time, né, bem acertadinho o Vasco, só que jogou para não perder e conseguiu. O Palmeiras não consegue furar a retranca do Vasco e fica pelo caminho. Tem a choradeira da vascanagem, que fomos roubados no Recife, que fomos roubados contra o Santos, que o Vasco nem era para estar lá, já era para estar eliminado. Não deu para o Palmeiras precisava pelo menos ganhar o jogo de qualquer placar para ficar entre os 8, disputar as quartas de final, semifinal e final do Campeonato Brasileiro. Não consegue, no final das contas o Santos e o Vasco avançam, o Santos chega até a final, para ver que também não era um time fraco, e perde do Flamengo, que era um time realmente superior, mas que tinha perdido do Palmeiras no Morumbi e empatado no Maracanã. Não conseguiu ganhar do Palmeiras, o campeão brasileiro. Para ver que era um time bom. Um time que, por um detalhe, acabou, por um gol, né? Acabou ficando pelo caminho, mas dava para criar uma esperança